Olá pessoal, a gente está aqui nesse domingo para dar sequência no nosso estudo do livro de Romanos. Hoje a gente vai estar no capítulo 13. Lembrando que a gente está agora, ao término do dia de hoje, faltando somente o capítulo 14, 15 e 16, ou seja, mais 3 capítulos a gente finaliza esse estudo do livro de Romanos. Depois ele vai ficar compartilhado no site e a gente vai poder visitar ele, estudar e poder voltar a fazer consultas. Isso é muito importante para a gente dar sequência no conhecimento do livro de Romanos. Como a gente tem dito, o livro de Romanos ele tem suas particularidades, e o capítulo 13, ele na verdade é um dos menores capítulos do livro. Então hoje é uma mensagem um pouco mais curta, porque a gente vai se limitar ao capítulo 13, e o capítulo 13 traz importantes conceitos e reflexões que são utilizados na vida cristã, que a gente precisa olhar e se debruçar de uma forma toda especial. O capítulo 13, ele vai mostrar a relação entre a vida cristã e as autoridades governamentais. A relação que o cristão tem que ter com a autoridade que governa o seu país, o seu estado e sua conduta, sua vida cristã. Esse capítulo 13, ele tem sido utilizado por diversas instituições religiosas, por diversos líderes cristãos, e eles tentam explicar a relação que tem que existir entre o cristão e a sua relação com o governo, com a sua instituição que governa ali o seu país, a sua tribo, enfim, onde cada cristão está se relacionando com a sua autoridade. Então é importante entender que, olhando para esse texto, ele sempre foi utilizado para explicar a relação que existe entre cristão e governo. O que pode acontecer de erro, de equívoco nisso? Se a gente fizer uma leitura isolada e se a gente pensar esse texto de uma forma isolada e não olhar para o entorno do que está sendo escrito, a gente pode cometer alguns equívocos e fazer algumas interpretações erradas. Diga de passagem, isso também tem acontecido nos dias de hoje, de que algumas interpretações equivocadas têm sido colocadas quando a gente olha para esse texto de forma isolada. A gente tem grande chance de cometer alguns erros nessa análise. E isso é muito crítico, porque isso vai refletir direto na relação que nós cristãos temos que ter com as autoridades que nos governam. Então, há uma relação de submissão a essa autoridade que nos governa. Muitos fundamentam ela no texto, no capítulo 13, e de fato tem uma relação direta com relação a essa autoridade, mas é importante a gente entender o contexto que estava sendo narrado na época. A gente precisa fazer uma exegese correta em relação ao que está sendo falado. A gente tem que fazer as perguntas corretas para o texto para entender a proposta de Paulo quando ele está abordando isso. Então, lembrando que o livro de Romanos ele não foi escrito por capítulo, isso foi separado pelos editores, eu já tenho falado isso há algum tempo. Então, para a gente entender o que está sendo falado, o que está sendo proposto por Paulo no capítulo 13, é importante a gente voltar no finalzinho do capítulo 12 para entender o grande motivo de Paulo abordar esse tema agora na carta aos Romanos. Qual a necessidade de Paulo falar sobre a relação que os cristãos têm ou precisam ter com as suas autoridades que os governam, né? Por que discutir sobre isso? Por que falar sobre isso? E por que Paulo vai usar essa figura de submissão no capítulo 13? Então é importante entender o contexto da época, né? Na época, a carta aos Romanos foi escrita entre 55 e 59 depois de Cristo. Nesse período, quem governava o imperador era o imperador Nero, no grande Império Romano. E lembrando que dentro do Império Romano, toda vez que o Império Romano conquistava algum povo, alguma nação, esse povo se tornava submisso ao Império Romano, mas Roma permitia com que esse povo vivesse, tivesse suas práticas, desde que não infligisse as leis romanas ou que atacasse o imperador, César, enfim. Então você poderia conviver bem no Império Romano, e para os judeus da época existia uma outra autoridade, que era o rei de Israel. Naquela época o rei Herodes era quem reinava sobre Israel, debaixo da grande mão poderosa de Nero, o imperador romano. Então esse é o contexto que Paulo está vivendo. Então Paulo vai escrever para os romanos dentro desse contexto, e a gente vai entender agora, no finalzinho do capítulo 12, o que está por trás desse texto, dessa relação de autoridade. A gente está vivendo cada dia mais confuso a relação de governo e princípios bíblicos. Essas coisas têm se misturado,
Eu vejo que a igreja tem perdido uma oportunidade enorme de fato levar uma igreja que está aqui para servir, está se aliançando com o poder, e muita coisa é fundamentada nesse capítulo 13. Por isso é importantíssimo a gente ter uma interpretação correta com relação ao capítulo 13. Então, diante disso, a gente vai voltar um pouquinho aqui para trás do capítulo 12, no próprio versículo 12, vamos perceber o contexto que está sendo narrado e o que está por trás do espírito de Paulo no entendimento do que ele precisa narrar para Roma. Olha o que ele está falando. Perceba o que está por trás dessas palavras. Diz assim no versículo 12: regozijai-vos, ou seja, alegrem-se na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverante, compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade, abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Tende o mesmo sentimento um para com os outros, em lugar de seres orgulhosos, condescendei com o que é humilde. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos, não torneis a ninguém mal por mal, esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Versículo 18. Se possível, quanto depender de vós, tende paz para com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim pertence a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer o mal, mas vence o mal com o bem. Olha o que Paulo está tentando passar para a igreja de Roma. Na verdade, Paulo está tentando acalmar o sentimento de revolta que poderia nascer e surgir dentro da igreja de Roma frente à violência e às atrocidades que o Império Romano vinha praticando sobre os cristãos. Então Paulo começa a falar da hospitalidade, de vencer o mal com o bem, de não se tornar vingativo, mas deixar o Senhor providenciar a vingança, porque a vingança é dele, ele vai buscar textos da lei. Então Paulo, na verdade, agora, ele está fazendo com que a igreja de Roma não desperte dentro dela um sentimento de revolta, de ira, né? E se tornar ali um movimento que, aos olhos do imperador, poderia se tornar um movimento de rebeldia. Por quê? Lembrando da história, dentro desse período de Roma, diversas revoltas surgiam contra o próprio Império Romano. Esses reinos, essas nações que eram adquiridas, eram anexadas ao Império Romano, volta e meia surgiu uma revolta e o exército romano tinha que, de fato, entrar com força e violência e extirpar aquela revolta. Então, o que Paulo está explicando para eles é assim: olha, não deixe a ira vir sobre vocês, não torne o mal com o mal, mas vence o mal com o bem. Sejam hospitaleiros, alegre-se com os que se alegram, chore com os que choram, ou seja, se acalmem, sejam mansos, sejam mansos, porque esse é o sentimento que deve pairar no coração de vocês. Dentro desse contexto, ele agora inicia o capítulo 13. E aí o capítulo 13, se eu começo a ler e desconsidero esse finalzinho do capítulo 12, eu posso fazer algumas leituras equivocadas. Então perceba, o que Paulo está dizendo aqui agora é: olha, acalme-se. A gente sabe da violência e da tirania do imperador, mas não é hora de se rebelar contra esse império. Do contrário, nós vamos penar. Então havia uma preocupação de Paulo em proteger a vida daqueles homens. E como é que você deveria proteger? Você deveria sinalizar para eles o seguinte: olha, não é hora de se rebelar, não se rebelem. Eu sei que tem muita gente fazendo isso, eu sei que tem muitos povos, muitos grupos rebeldes surgindo, isso era comum no Império Romano, mas ele está dizendo para os cristãos: olha, é hora vamos obedecer, é hora de obedecer. E aí a gente se depara com o capítulo 13, dando início a isso tudo. Quando a gente olha o capítulo 13, a gente vai estar lendo ele aqui agora, quando você começar a ler, você vai perceber o seguinte: parece que tem alguma coisa contraditória frente a algumas posturas em algumas outras passagens bíblicas. Dá a entender que está acontecendo o que a gente chama de um antinomismo, uma antinomia, que, ou seja, é quando dois princípios ali estão conflitantes, é como se tivesse um conflito
de entendimento do que está sendo narrado por Paulo aqui agora e outros princípios que a gente vai estar falando um pouquinho mais na frente. Aqui ele vai dizer que eu devo ser submisso às autoridades de uma forma isolada. Eu tenho que ser submisso, eu tenho que obedecer, porque essa autoridade foi instituída por Deus, constituída... Nesse contexto você fala, mas tanta submissão a essa autoridade, mas eu encontro outras passagens bíblicas, outras passagens, e que eu vou encontrar homens de Deus não se submetendo às autoridades. Pelo contrário, se levantando contra a autoridade. Então, parece que tem um contraditório, uma antinomia acontecendo aqui no texto. Mas, vamos ler o capítulo 13. O capítulo 13, eu vou ler a partir do versículo 1. Diz assim: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. De modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmo condenação. Porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faz o bem, e terás louvor dela, visto que a autoridade é ministro de Deus para teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador para castigar o que pratica o mal. É necessário que lhe estejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Por esse motivo também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo constantemente a este serviço. Pagai a todos o que lhe é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, a quem honra, honra. A gente está lendo do versículo 1 até o versículo 7. Se a gente olhar isso de uma forma fria, ele está dizendo o seguinte: olha, você tem que submeter as autoridades, porque elas foram constituídas por Deus. Você não tem que se rebelar contra ela. Pelo contrário, se ela está te punindo, é porque você está praticando mal. Se você fizer uma leitura isolada desse texto, você vai chegar a essa conclusão. Só que a melhor forma da gente entender esse texto, aí a proposta que eu levo, é a gente substituir a palavra por autoridade pela palavra Nero e Herodes. É de fato o que Paulo está explicando aqui. Porque olha o que a gente vai encontrar. Se a gente pegar a história, por exemplo, dos reis magos, lá que a gente chama lá, que vieram do Oriente, eles têm ordens diretas de Herodes, por exemplo. Se você encontrar aí o filho que está para vir, o bebê, nos avise. O que os reis fizeram do Oriente? Não avisaram nada, foram embora, enfim, não obedeceram uma autoridade. Se a gente vai um pouquinho mais à frente, a gente vai ver em Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, ou seja, eles não se curvam diante de uma autoridade. Peraí, mas se lá atrás eles não se curvaram, quer dizer que, e aconteceu aquele milagre todo, por que agora Paulo está dizendo no capítulo 13 que a gente deve submeter essas autoridades? Então é importante entender esse contexto, as coisas não estão contraditórias. É porque existe um assunto específico na carta aos Romanos, no capítulo 13, em que Paulo está preservando a vida dos cristãos ao pedir para que eles se submetam às autoridades, por conta da violência e das atrocidades que eram praticadas pelo Império Romano sobre todos aqueles que se rebelavam e se levantavam contra o próprio Império. Então Paulo aqui está distinguindo está separando isso. Outro texto, para a gente recapitular, está em Atos 5, quando Pedro e João eles são proibidos de pregar o Evangelho. E eles falam: olha, eu sinto muito, mas eu não vou deixar de pregar o Evangelho. Ou seja, eles passam a desobedecer uma ordem. Mas Pedro agora está contradizendo Paulo? Tem um conflito aqui de princípios? Não. A gente tem que entender no capítulo 13 que Paulo está fazendo menção a uma orientação específica para aquela época. E de fato, a gente vai passar agora versículo a versículo para entender e explicar isso, porque a particularidade da época. Então, a gente vai tentar fazer uma leitura substituindo a palavra autoridade por Nero e Herodes. E vamos ver como é que a gente estaria lendo e interpretando esse texto de uma outra forma. Eu separei aqui e
eu vou ler ela aqui substituindo essas palavras. Diz assim: todos devem sujeitar-se a Nero e Herodes, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por ele estabelecidas. Portanto, aquele que se rebela contra Nero e Herodes está se opondo contra o que Deus instituiu. E aqueles que assim procedem trazem condenação sobre si mesmo, pois Nero e Herodes não devem ser temidos, a não ser por aqueles que praticam o mal. A gente só substituiu aqui a palavra autoridade pela figura de Nero e Herodes, que eram as autoridades da época. Perceba como é que o contexto muda. Ele de cara está dizendo, olha, as autoridades foram constituídas por Deus. Não quer dizer que ela foi gerada por Deus. Ele não está dizendo que o Estado, que o governo é uma instituição semelhante à igreja, semelhante à família. Não está dizendo isso. Ele está dizendo que o governo, que as instituições governamentais, que as ordens de governo, sejam elas as diversas que existem desde aquela época até os dias de hoje, sejam tribais, seja republicanas, parlamentarismo, império, enfim, o que vier na sua mente, ele diz que essa matriz de possibilidades, elas foram instituídas por Deus. Não quer dizer que as práticas realizadas por esses governos sejam de fato da parte de Deus inquestionáveis. Claro que não, isso é uma loucura. O que ele está dizendo nesse contexto ele ainda fala nessa segunda parte, assim, portanto, aquele que se rebela contra Nero e Herodes, eu troquei a palavra autoridade por Nero e Herodes, está se opondo ao que Deus instituiu. Claro, Paulo está dando o seguinte, olha, esse cara que está aí, essa autoridade, essa estrutura foi constituída por Deus, Deus permitiu, tem uma soberania de Deus, tem uma permissão de Deus para isso tudo. E o que ele está dizendo é assim, você vai se rebelar contra esses caras, você vai trazer condenação para você, você vai trazer maldade, assim, vai vir o mal sobre você. Por quê? Porque eles não vão aceitar com que ninguém se rebele contra eles. Então você está traindo maldade sobre a tua vida. Ele não está dizendo aqui para você se submeter a todas as práticas de Nero e Herodes. Não, não é isso. Paulo aqui está preservando o cristão da época, dizendo o seguinte, não se rebele. Do contrário, você vai colher mal sobre a sua vida, vai colher violência sobre a sua vida. E é nesse contexto que ele está falando. E aí na sequência, ainda seguindo esse método aqui de substituir a palavra autoridade por Nero e Herodes, diz assim, você quer viver livre do medo de Nero e Herodes? Pratique o bem, e ela o enaltecerá, pois são de Deus para seu bem. Mas se você praticar o mal, tenha medo, pois eles não portam a espada sem motivo. Ou seja, se você praticar o bem, ou seja, se você fugir desse confronto, dessa rebeldia, o que ele está dizendo você vai colher o bem para a sua vida. Do contrário, eles vão aplicar a espada sobre a tua vida. E ele está dizendo, não é sem motivo. Você está dando motivo para que a força do império e a espada do império venha sobre a tua vida. Então, nesse contexto que a gente separa esse princípio de autoridade que está sendo narrado no capítulo 13. Na sequência ele fala, são servos de Deus, agentes da justiça para punir quem pratica o mal. Sim, e ele está falando da soberania de Deus. Todos esses, quando ele fala de são servos de Deus, é que ele está pegando a figura de um imperador altamente admirado, louvado e temido, juntamente com o rei Herodes, e dizendo o seguinte, todos eles são servos de Deus, ou seja, todos eles estão abaixo da autoridade de Deus. Ele não está dizendo que aqui que eles são, essa figura de servos de Deus, não quer dizer que eles são instrumentos de Deus. Na verdade, eles são servos de Deus no serviço de, eles são inferiores a Deus. Eles estão debaixo da autoridade de Deus, eles jamais podem se equiparar com a autoridade de Deus e esse poder de Deus sobre o homem. Então, de novo, como eu falei no início, se a gente pegar o texto de uma forma isolada e ler, ele vai legitimar um monte de equívoco que líderes religiosos praticam a tentar fazer com que a igreja entre no serviço de submissão aos governos sem poder questionar nada. Quando, na verdade, não é esse o chamado da igreja. A igreja vai questionar tudo e todas as coisas que vão ferir o princípio da vida. Esse é o papel da igreja. E ela não está aliançada com a ala direita e a ala esquerda de poderes aí ao longo do mundo, ao longo do globo. Né? É terrível quando a gente fica achando de que os evangélicos são de direita e é impossível admitir evangélicos de esquerda, que já entrando na esfera política e falando um pouquinho, porque a gente tem que falar disso. O protagonismo é a fé cristã. Ela está em primeiro lugar. Se eu encontrar princípios
de vida e cristianismo dentro de um movimento de esquerda, eu respaldo. Se eu encontrar princípios de vida e fé cristã no movimento agora, se eu não encontrar nada de Cristo em nenhum dos dois, eu condeno os dois. Porque o que norteia a igreja são os fundamentos cristãos e não posições políticas que equivocadamente a igreja vem cometendo esses erros aí ao longo dos anos. A igreja adora o poder. A igreja institucional, ela quer tanto ser Deus na terra que ela não pode ver um poder que ela quer abraçar e se tornar tão poderoso quanto as instituições governamentais. Mas o último trecho em que a gente está usando esse método de substituir a palavra autoridade pela palavra Nero e Herodes, para que a gente possa entender como vai soar diferente essa passagem a partir do momento que você colocar o nome desses dois caras aqui dentro da passagem bíblica. Então ele diz: portanto é necessário que sejamos submissos a Nero e Herodes, não apenas por causa da possibilidade de punição. Ele está falando, não é só por conta dele punir você, inclusive tirar a tua vida, que você vai submeter a Nero e Herodes, mas também por questão de consciência, ou seja, por conta do teu entendimento. E por isso também que vocês pagam imposto, pois eles estão a serviço de Deus, sempre dedicados a esse trabalho. Deem a cada um deles o que lhe é devido, se imposto, imposto, tributo, tributo, se temor, temor, se honra, honra. Isso é uma outra passagem, uma outra forma da gente ler o texto. Não há nenhum equívoco, não há nenhum pecado em a gente substituir, fazer esse exercício de substituir a palavra autoridade pela palavra Nero e Herodes. E quando ele fala da possibilidade de punição, no finalzinho desse texto, existia a prática dos militares na época. Eles entravam na casa dos romanos, faziam um censo, ou seja, contava a família e dizia: olha, é devido você pagar o imposto do censo, onde era pago ao próprio militar que se apresentava para coletar isso. Então se contavam as pessoas e falou assim: olha, você tem que pagar ao Império Romano agora X dinheiros por conta de uma taxa, era o imposto da época. O que Paulo está dizendo é: não se rebelem contra isso. Se baterem a sua porta, paguem o imposto. É um roubo, exatamente nos dias de hoje. É um movimento corrupto, você vai ter 1000 motivos para se revoltar contra tais práticas. Mas o que Paulo está dizendo para os cristãos é para pagar imposto? Paga o que é devido. Se você quer honrar a Deus, honra a Deus. Se você quer... Ou seja, ele separa de forma muito clara essas duas coisas. Então, um entendimento aqui não é que a gente deve se submeter às autoridades de forma sem entendimento, né? Não confrontando aquilo que vai contra a fé cristã. Qualquer governo, qualquer líder que venha confrontar e botar em xeque os princípios cristãos, vivemos num país, um Estado democrático de direito que permite o questionar, permite ter opiniões contrárias, para que você se posicione, que você, pelo contrário, agora faça legitimar o princípio cristão do qual norteia a tua vida. A gente tem a oportunidade de fazer isso. Eu sei que isso é muito conflitante, porque quando a gente olha para Romanos, a gente vai encontrar um período em que a igreja sofria e que a igreja passava por lutas, por dificuldades. Eu gosto daquela palavra da fé exílica. É a fé onde Israel estava no exílio e ali foi necessário se relacionar com Deus debaixo de um jugo de uma nação tirana. A igreja contemporânea dos dias atuais, ela não está preparada para a fé exílica, porque ela está sendo ensinada que tudo é vitorioso, de que se você está sofrendo, se você está passando por dificuldades, é porque você está com problemas espirituais na tua vida. É inadmissível para a igreja contemporânea nos dias de hoje igreja contemporânea de hoje ficou meio redundante, mas é de fato conflitante você falar para ela que você passa dificuldades, que você tem necessidades, que você está passando lutas, porque vai te associar à falta de espiritualidade, à falta de fé. E é conflitante, porque você vai para a palavra de Deus, você encontra na Bíblia homens que passaram verdadeiros perrengues e sua fé foram inabaláveis nisso e se vivia muito bem nessa relação com Deus e as dificuldades. Só que o que tem sido pregado nos dias de hoje é que isso se tornou conflitante. A mente do cristão contemporâneo, principalmente ocidental, é conflitante. Você encontrar uma pessoa em luta e dificuldade, de cara
associa-se a um homem sem fé com problemas espirituais, porque o consumismo, o bem-estar social, o poder de consumo, isso tudo está andando junto com a tua vida espiritual. Essas coisas não podem oscilar. Se oscilou, desce junto. Então, isso tem sido um problema, a gente analisar as lutas que a igreja primitiva vivia no seu cotidiano, quando a gente leva isso para o nosso período de atual. A gente vive uma onda da hipergraça, onde o que importa é o amor. É interessante que, por conta da ausência de conhecimento bíblico, a gente começa a ver os novos cristãos, né, muito nesse neocalvinismo, onde o importante é falar do sentimento. É muito comum você ver, hoje em dia, pessoas cristãos postando sobre os sentimentos, né? Fala-se da fé, fala-se da gratidão, fala-se do amor, fala-se dos sentimentos e dos seus comportamentos, mas você não mais fundamenta ela sobre os princípios bíblicos. Então é muito interessante que as pessoas postam assim, olha, é impossível viver sem fé, a fé, aí depois fala da gratidão, depois eu falo assim, mas onde está o protagonismo bíblico desse elemento, desse sentimento que está sendo trabalhado? E aí a gente começa a fazer uma grande miscelânea da fé cristã e a gente vive um período de tanto subjetivismo que você abre um cardápio e você monta o seu prato. Então eu vou pensando coisas que estão sendo oferecidas para a gente no dia de hoje e eu estou montando a minha doutrina cristã. Eu estou montando a minha fé, a minha religião, porque eu vou pensando aquilo que me interessa. Eu pego textos isolados e aí eu vou aceitando determinadas práticas. Não estou dizendo que a igreja não deva abraçar as causas do mundo secular, pelo contrário, tá aí, a gente falou sobre o racismo, a gente vai falar sobre a exploração infantil, sobre pedofilia. A igreja vai lutar contra tudo isso porque são práticas de pecado. O grande problema é quando a gente, ao fazer isso, a gente começa a esquecer os princípios e as colunas que nos sustentam para lutar contra tais pecados. Então, é comum você pegar hoje um cristão que posta horóscopo, ao mesmo tempo fala sobre um sentimento de gratidão, e daqui a pouco ele, numa miscelânea, ele solta um versículo bíblico, daqui a pouco ele posta um texto de Chico Xavier, daqui a pouco ele pega uma mensagem de Mahatma Gandhi. Não estou dizendo que você não vai encontrar crescimento nos textos, nos ensinamentos dessas pessoas. O que eu quero dizer é o seguinte, não existe mais agora, ou pelo menos as pessoas, e vem sendo desconstruído, a doutrina que constitui a sua fé. Na verdade, a instituição está perdendo tanta força que você agora começa a montar o seu cardápio de fé. E aí eu coloco o que eu quero. Se eu quero crer em horóscopo, ninguém se mete na minha vida porque eu quero crer em horóscopo. Eu quero crer na palavra de Deus, também quero crer na palavra de Deus, também quero crer na reencarnação, também quero crer em cristais, também quero colocar incenso na minha casa para ficar um astral legal, quero botar uma música que traz um mantra legal, eu faço meditação, eu leio a Bíblia de manhã, eu oro, frequento domingo a minha igreja e nessa miscelânea nasce um prato novo que você vai se alimentar dele. Então é como aquele restaurante que você vai montando os seus pratos, faz o seu cardápio, pega o seu cardápio ali, vai montando o que você quer comer e você tem ali na sua frente a sua refeição. E aí por isso que eu falo da importância da gente voltar a olhar para a Bíblia como aquilo que norteia, o que tem que motivar a minha forma de se comunicar, as minhas postagens, é o norte, o protagonismo da minha fé cristã. Todas as demais coisas, elas são coadjuvantes, elas estão ao largo do norte que é a minha fé cristã. Então, dentro desse contexto, retomando, a gente encontra no capítulo 13 um princípio de autoridade. Sim, devemos estar debaixo da autoridade e cumprir toda a lei. O princípio cristão é que nós somos obedientes às leis do nosso Estado, do nosso país, e nós somos obedientes a ela e cumprimos ela, né? Isso é um princípio. Porém, toda vez que você questiona um governo, toda vez que você critica uma autoridade, você não está fazendo isso em pecado. Não é pecado criticar, pelo contrário. Você vive num Estado democrático, onde você pode expor sua opinião, questionar o que está sendo feito, você pode criticar o que está sendo feito, você pode questionar, isso faz parte, você tem esse direito.
E baseado nisso, você exerce a tua cidadania sem abrir mão da tua fé cristã. Pelo contrário, teus fundamentos cristãos vão nortear a tua prática de um bom cidadão. Terminando o finalzinho do versículo do capítulo 13, diz assim, versículo 8, a ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor, com que vos ameis uns aos outros, pois quem ama ao próximo tem cumprido a lei. Pois isto, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e se há qualquer outro mandamento, tudo nesta palavra se resume, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Olha que legal. Paulo está acalmando os ânimos de violência que existia, que podia existir naquele momento na igreja. Então falando, olha, tudo se resume ao amor, ama o teu próximo, ama o teu inimigo. Paulo volta lá nos ensinos básicos de Jesus Cristo, vai retomar a essência do amor lá atrás, lá nos primeiros sermões do monte, onde está sendo fundamentada a fé cristã, os princípios. Paulo agora está acalmando os ânimos no meio de uma grande luta. Nero era o cara que escolheu uma classe da sociedade, que eram os cristãos, para vitimizar esse povo, para justificar a sua soberania, a sua autoridade. A loucura de Nero era tão grande que ele tinha o desejo de reformar algumas cidades, fazer uma grande reforma urbanística em algumas cidades do Império Romano, e o Senado romano impede dele gastar dinheiro nesse sentido, e aí a gente conhece a história, ele coloca fogo nessas cidades, as cidades se tornam isoladas e no final das contas todas essas cidades precisam passar por uma grande reforma. Olha que ponto chega a loucura desse governante, o imperador faz isso com o objetivo de urbanizar as cidades que ele queria, porque queria melhorar e botar um status do seu império, reformando determinadas cidades. Como ele não consegue essa autorização do Senado romano, ele põe fogo e ele vai botar essa culpa nos cristãos, ou seja, a violência e a sede de morte sobre os cristãos era enorme no Império Romano sob a mão de Nero. E Paulo agora está olhando para isso, Paulo está preocupado com isso. Paulo está querendo acalmar, olha, se comportem, não chamem a atenção das autoridades, do contrário, nossas vidas serão tiradas. Versículo 11, ele termina dizendo, e digo isto a vós outros, que conheceis o tempo, que já é hora de vos despertardes o sono, porque nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vai alta a noite e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas, revistamo-nos das armas da luz, andemos dignamente, em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em impudícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e não exponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Quando ele fala no versículo 13, andemos dignamente, como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em impudícias e dissoluções. O que ele está dizendo é o seguinte, esse era o tipo do comportamento daqueles que se rebelavam contra o Império Romano. Era uma noite, claro, ele fala aqui de orgias, de bebedices, era sempre no oculto em que esses grandes movimentos de rebeldia, de revolta, eles surgiam contra o Império Romano. Então Paulo, desde o início, ele está tentando separar os cristãos de todo o movimento de rebeldia, dos rebeldes, dos infratores que surgiam no Império Romano. Então Paulo está dizendo, os cristãos não são infratores. Por favor, igreja, se comportem como não infratores, para que não venham a espada sobre vocês. Então, no capítulo 13, Paulo ele não está ensinando a gente a se submeter e se tornar submisso como ovelha muda, como uma vida de gado, como diria Zé Ramalho, seguindo a boiada sem questionar nada. Pelo contrário, a igreja tem que questionar, a igreja tem que confrontar, a igreja tem que se posicionar, a igreja tem que dizer que não concorda com práticas do governo, quando elas ferem o princípio de vida, o princípio cristão. Mesmo um governo que se diga cristão, isso tudo tem que ser feito, porque em primeiro lugar está a fé cristã. Mas o que Paulo está dizendo para a igreja de Roma é não se deixe confundir com os malfeitores. Não se deixe se confundir com aqueles que estão se revoltando e se rebelando contra o Império Romano. Do contrário,
vocês vão colher mal sobre a vida de vocês, porque vai vir a espada do imperador, vai vir a força do imperador. E a gente conhece bem na geopolítica e ao longo da história da humanidade diversos povos para provar a sua supremacia étnica. A supremacia étnica, a hegemonia de uma nação, ele precisava encontrar um outro bode expiatório, uma outra nação para botar a culpa nela e ali subjugar ela e mostrar para todos o seu poder. A gente vai ver Hitler fazendo isso com os judeus da Polônia, na Segunda Guerra. A gente vai encontrar recentemente na Ucrânia o movimento separatista da Crimeia, onde os russos vão tentar mostrar para todo o seu povo, dizendo que precisa separar aquele povo da Crimeia porque estão sendo subjugados pelos ucranianos e agora é um movimento separatista para se juntar à Rússia. E assim os governos tiranos eles vão encontrar fundamentos e sempre escolher um povo para ser vitimado nessa relação de poder. E Nero não foi diferente. Os cristãos foram escolhidos como o povo a ser vitimado, ser imputado culpa por todos os problemas que o Império Romano vivia, eram atribuídos aos cristãos. E nesse contexto político que Paulo olha e fala, precisamos tomar ações de preservação, precisamos de ações de proteção. Que ação era essa? Se submetam à autoridade, paguem o imposto, não se rebelem, não pratiquem o mal com o mal, mas pelo contrário, se submetam às autoridades. Então o contexto do capítulo 13, ele é esse, ele não pode ser interpretado de uma forma isolada. Se você pegar esse texto e isolar, você hoje vai dizer que você tem que submeter a qualquer governante, de qualquer coisa. Você vai submeter ao presidente Jair Bolsonaro, a Lula, a qualquer um, sem questionar nada. Porque quando você olha o texto isolado, dá a entender que Paulo está dizendo para você se submeter a todos eles. Quando na verdade não. A palavra de Deus está nos ensinando que nós devemos sim nos posicionar como cristãos e lutar e defender contra todo o princípio que venha se opor à fé cristã e ao princípio da vida. Então o contexto do livro de Romanos, do capítulo 13, que a gente tinha para estudar é esse. E espero que de alguma forma isso tenha acrescentado esclarecimento, gerado conteúdo para que possamos entender a nossa relação com as autoridades. Então o grande objetivo que a gente finaliza o estudo de hoje, a palavra de hoje, é esclarecendo qual de fato é a nossa relação com as autoridades que nos governam e a nossa fé cristã. Não é de uma submissão cega, mas é de obediência às leis e sabendo que os princípios cristãos vão nortear o nosso posicionamento frente à política que nos governa. Amém? Que Deus possa estar abençoando a vida de vocês, que a gente tenha um domingo abençoado e que Deus continue gerando em nós um coração inquieto. Fiquem na paz.